É o fim do câncer. A Rússia, do Putin, anunciou a cura 100% do câncer. Parece inacreditável, mas foi isso mesmo que você ouviu. Neste domingo, 7 de setembro, a Rússia anunciou ao mundo que sua vacina contra o câncer, desenvolvida com tecnologia mRNA, alcançou 100% de eficácia nos testes clínicos. O nome dela? Enteromix. O objetivo? Erradicar o câncer como conhecemos. E o mais impressionante, o governo russo prometeu distribuição gratuita a todos os pacientes, após aprovação das autoridades de saúde. Agora, respira fundo e tenta entender o que isso significa para o mundo. Porque essa notícia não é só sobre medicina. É sobre geopolítica. É sobre a nova ordem mundial. É sobre como Putin está reescrevendo a história diante dos nossos olhos. Enquanto o Ocidente gasta trilhões em guerras, sanções e propaganda, a Rússia surge com um golpe histórico, uma solução para uma das doenças mais temidas da humanidade. É um marco, um divisor de águas. Por que essa vacina não veio dos Estados Unidos? Por que não veio da Europa, que investe tanto em laboratórios farmacêuticos bilionários? Por que é a Rússia, sancionada, boicotada, perseguida, que deu esse passo gigantesco para a humanidade? Simples, porque enquanto o Ocidente fabrica medo, a Rússia está fabricando esperança. E isso não se compra com marketing. Isso se constrói com coragem, soberania científica e vontade de mudar o destino da humanidade. A pergunta agora não é se a vacina funciona. A pergunta é: quem vai aceitar que foi Putin o responsável por derrotar o câncer? Porque isso é uma humilhação para o sistema que sempre se vendeu como o salvador do mundo. É um choque para os grandes laboratórios que ganham trilhões com quimioterapias, remédios caríssimos e tratamentos eternos. E é, acima de tudo, um tapa na cara de quem acredita que a solução para tudo está em Wall Street ou em Davos. Não. A solução agora veio de Moscou. E isso muda o jogo completamente. Pensa comigo. Se essa vacina realmente for distribuída gratuitamente, como anunciado, a Rússia vai conquistar o coração de bilhões de pessoas, gente comum, famílias, povos inteiros que veem no câncer uma sentença de morte. Putin será lembrado, gostem ou não, como o líder que derrotou a doença mais temida do século. E não importa se a mídia ocidental tentar silenciar isso. A verdade vai vazar, porque ninguém esconde a cura do câncer por muito tempo. A Rússia não anunciou apenas uma vacina. Ela anunciou o fim de uma era de dor, medo e dependência. Mas não pense que o mundo vai aplaudir de imediato. Há muitos interesses em jogo. As grandes farmacêuticas já estão em pânico. Analistas preveem uma avalanche de pressões políticas, sanções econômicas disfarçadas, campanhas de desinformação para desacreditar os cientistas russos. Porque quando você cura o câncer, você destrói um dos maiores mercados da indústria médica mundial. Você quebra um ciclo bilionário que depende da dor para lucrar. E isso é imperdoável para quem vê o ser humano como número e não como vida. E aqui está o ponto central. A Rússia não apenas venceu no campo científico, ela humilhou os donos do mundo. Enquanto dizem que Putin é o vilão, ele aparece como uma cura. Enquanto tentam isolá-lo, ele aparece como a esperança de milhões. E mais uma vez, é a narrativa ocidental que desmorona diante da realidade. A nova ordem mundial que está nascendo é liderada por quem entrega resultados e não promessas. Por quem constrói futuro e não guerras. Prepare-se para os ataques. Eles vão dizer que não é verdade, que não é 100% eficaz, que precisa de mais testes, que é perigosa, que é propaganda. Mas a verdade já foi lançada. A Rússia tem uma vacina. E o mundo vai precisar lidar com isso. A esperança agora vem do leste. E se isso não mudar sua visão sobre o que está acontecendo no planeta, então você está preso à velha narrativa que já está ruindo. A cura do câncer não é mais apenas uma notícia científica. Virou uma ameaça ao Império Ocidental. É isso que está acontecendo. A Rússia não apenas anunciou uma vacina. Ela detonou um terremoto político, econômico e moral no coração do sistema que lucra com a doença. E agora, o Ocidente está em pânico. Já estão tentando sufocar a notícia. Os veículos de mídia tradicionais mal repercutiram. E quando mencionam, fazem questão de usar termos como suposta vacina, necessidade de verificação, propaganda do Kremlin. A guerra de narrativas começou. Mas há uma verdade que ninguém pode apagar. O povo está ouvindo.
O mundo está acordando. Essa vacina chamada Interomix, anunciada pela Rússia com 100% de eficácia nos testes clínicos, vem em um momento crítico. Justo quando os BRICS se fortalecem, justo quando Putin e Xi Jinping fecham acordos bilionários de cooperação científica, justo quando o Ocidente enfrenta crises internas graves, inflação, desconfiança institucional e uma população saturada de promessas vazias. Agora, enquanto líderes ocidentais discutem qual será a próxima sanção, a Rússia aparece com um presente à humanidade. E isso não tem como ser ignorado. Pensa bem, se a Rússia, mesmo sob sanções, bloqueios e isolamento, consegue desenvolver a cura do câncer, o que mais ela pode alcançar quando estiver totalmente livre? Esse anúncio enfraquece a narrativa de que a Rússia é um país atrasado, bélico, fechado. Mostra que é uma potência científica, humana, capaz de oferecer soluções reais para problemas reais. E isso vale mais do que 1000 discursos na ONU. Os BRICS já começaram a se movimentar. Dentro da cúpula, lideranças do Brasil, da China, da Índia e da África do Sul já estão analisando estratégias para apoiar a distribuição da Interomix. Sabe o que isso significa? Que a cura do câncer pode ser entregue primeiro para países em desenvolvimento, e não para os ricos da Europa. Pela primeira vez na história, uma aliança de nações do Sul global pode conduzir a medicina mundial. Isso é simbólico, isso é revolucionário. E é claro, isso é inaceitável para o sistema atual. Por isso, os ataques já começaram. Agências americanas já tentam desqualificar os dados russos. Faltam estudos independentes, dizem. Como se fosse comum duvidar de vacinas anunciadas por países aliados. Quando os Estados Unidos anunciaram a vacina da Moderna ou da Pfizer, ninguém pediu estudos independentes em rede nacional. Mas quando é a Rússia, tudo vira motivo para desacreditar. O problema não é a vacina. É o fato de que quem ofereceu foi Putin. E para o Ocidente, Putin não pode ser herói, nem mesmo quando salva vidas. Mas essa resistência só aumenta a credibilidade da Rússia entre os países que sofrem com a desigualdade médica. Em lugares onde o câncer ainda é sinônimo de sentença de morte por falta de acesso a tratamento, essa vacina representa esperança. Se for entregue gratuitamente, como o governo russo prometeu, será a maior campanha humanitária de saúde do século. E mais, será a maior humilhação para quem sempre monopolizou o conhecimento e a distribuição de medicamentos. Você acha que os Estados Unidos vão aceitar isso de braços abertos? Claro que não. O próximo passo será tentar sabotar essa vacina. Já existe histórico. A OMS pode atrasar a aprovação. Governos aliados podem dificultar a importação. Grandes plataformas digitais podem censurar vídeos que falem sobre ela. Mas o povo vai saber, porque quando alguém vê um familiar curado por um tratamento que o sistema dizia ser impossível, não há narrativa que resista. E tem mais, essa vitória russa acelera o fim da hegemonia ocidental. Porque ela mostra que o futuro não será mais definido em Washington ou Bruxelas. Será moldado em Moscou, Pequim, Brasília, Pretória e Nova Delhi. O mundo multipolar agora tem um símbolo poderoso, a cura de uma doença que afeta todos, ricos e pobres, brancos e negros, esquerda e direita. A ciência, quando é livre da influência corporativa, se torna uma arma de libertação. E foi isso que a Rússia fez. Libertou a esperança da jaula do lucro. Prepare-se para ver manchetes ridículas. Putin inventa a cura mágica. Vacina russa é perigosa. Moscou espalha desinformação. Tudo isso já está sendo programado. Mas enquanto isso, pacientes reais, em hospitais reais, vão ser curados com essa vacina. E aí o mundo terá que engolir o que tentou esconder. A cura do câncer não veio do Ocidente. Veio da Rússia. Se você chegou até aqui e sente que algo grande está por vir, você está certo. O mundo mudou neste 7 de setembro. E não foi por causa de tanques, mas por causa de um frasco. Um frasco com a cura que todos diziam ser impossível. O impensável aconteceu. E agora, a história vai cobrar. Quem esteve do lado da cura e quem esteve do lado da mentira.